Então, gente, falando do assunto de hoje, é sempre uma delícia nós estarmos juntos. Cada assunto traz um grande crescimento para a nossa alma. E hoje eu quero falar de um assunto de um livro do Bert Hellinger. Aliás, eu adoro, assim, tá meio bagunçada a minha estante, mas muito gostoso ter os livros atrás, né? Como um background meu, né? De reflexão, de crescimento. E um dos livros que eu mais gosto é esse aqui do Bert Hellinger, que se chama Conflito e Paz. É um livro muito, muito legal. E eu vou ler um trecho dele para que a gente possa falar a respeito. E esse trecho se chama A Plenitude. Só pode reconciliar-se o que estava dividido. Só pode unir-se o que estava separado. Portanto, a separação e as diferenças são um pressuposto para a reconciliação. O que significa reconciliar-se? O que implica a paz nesse contexto? Implica que as diferenças e oposições sejam mantidas e, contudo, reconhecidas. Que elas se honrem, completem e enriqueçam mutuamente. Com isso, cada parte reconhece direitos iguais à outra. As diferenças podem subsistir, mas quando elementos diferentes se associam, todos juntos alcançam a plenitude. Então, hoje, gente, eu quero fazer uma reflexão sobre a importância da oposição, a importância da dualidade, a importância da diferença, para que a gente possa se completar ainda mais nessa existência de tanta amplitude que nós temos. Então, conforme as pessoas vão indo em direção a mais idade aqui nesse plano, existe algo que faz com que as pessoas cada vez mais fiquem, de alguma forma, resistentes a algo novo, mas também, de alguma forma, se uma pessoa tem consciência, ela, ao invés de resistir ao novo, ela pode se abrir ao novo com uma sabedoria que sabe lapidar aquilo que realmente serve ou não serve mais para a pessoa. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido bastante, né, é ir para o essencial. A maior parte tem muita dificuldade de ir para o essencial da vida e perde tempo com coisas que realmente não te levam a nada, perdem tempo com a oposição da forma errada. Então a gente vê quando as pessoas brigam por causa do futebol, né? Brigam mesmo, ou brigam por causa de partido político. E eu já falei em várias oportunidades aqui que essa briga, né, esse ir against, né, ir contra, a princípio causa um caos, causa, né, uma guerra, mas depois disso, isso pode nos levar a uma grande oportunidade de também incluir o diferente, de também incluir um outro ponto de vista em qualquer situação, seja numa briga de casal, numa separação, seja numa briga de amigos, seja numa divergência em relação a um diagnóstico, por exemplo, né? Uma pessoa que às vezes tem um diagnóstico, ela fala, eu vou buscar outro médico para ter uma segunda opinião. Então, ficar numa posição rígida de eu estou certo, né? Ou aquele médico está completamente certo, não faz com que a gente amplie a nossa visão das coisas. Por isso que existe o choque de gerações, porque nesse choque de gerações
a criança, o adolescente, a pessoa mais jovem, ela traz algo com uma outra carga, com uma outra força, com outro ponto de vista. E a pessoa que já está aqui, né, que já vivenciou muitas histórias, que já vivenciou muitas experiências, esse choque de gerações é perfeito, porque um acrescenta o outro e não distancia o outro. Apesar de que a distância e a aproximação, né, nesse formato de ter consciência, faz com que a gente sinta o movimento de recolhimento e expansão, que é o movimento de tudo na vida, que é o primeiro movimento, que é o movimento de inspirar e expirar, né? Então a criança, quando nasce, né, ela toma a vida, ela inspira a vida, e daí ela chora, né, e ela expira também tudo aquilo que de alguma forma já foi processado e ela não precisa mais. Então, nesse movimento das marés, né, nesse movimento do construir, manter e destruir, né, que a gente vê no hinduísmo, que é um grande ensinamento, nesses ciclos esses ciclos que fazem com que a gente entre nesse espiral de crescimento e de que a gente possa entender que o diferente nos amplia. Então, se a gente tem esse nível de consciência, os relacionamentos com as outras pessoas, que essa é a ciência da constelação familiar, que é a ciência dos relacionamentos, que é o grande desafio, né? O desafio da gente aprender a amar, da gente aprender que os pontos de vistas diferentes nos acrescentam, nos fazem pensar, nos fazem unir o que estava separado, que é o que o Bert Hellinger nos fala nesse trecho, né, da plenitude. Então, só se pode reconciliar o que estava dividido, né, unir o que estava separado. Então, a gente sempre na vida toma tudo como pessoal, né? Então a gente fala, fulano está contra mim porque pensa diferente. Então, de fato, gente, não é contra a gente especificamente, nem nós não estamos exatamente contra o outro especificamente, mas estamos todos evoluindo e principalmente nos comportamentos das outras pessoas, a gente percebe que ali eu posso crescer. Então eu cresço com o erro do outro comigo, eu cresço com o erro do outro com o universo, né? A gente viu isso nas grandes guerras, nas duas grandes guerras que a humanidade teve, das atrocidades, e o quanto esses líderes, né, eles de alguma forma, com o erro deles, com a exposição deles, com a ganância deles, nos leva para o menos. Mas não precisa ir para o menos no sentido de nunca mais agir na vida, né? Porque tem muita gente que tem medo de agir na vida com medo de errar, né? Então ficam pessoas completamente retraídas. E outras pessoas vão para o fazer sem pensar, né? Fazem tudo de qualquer jeito, sem escrúpulos, mas estão ali de alguma forma fazendo. Então, o que eu quero dizer, gente, com esse programa de hoje, é que a reconciliação, a paz, ela pode acontecer em muitos níveis, para que a gente possa levar cada vez mais a paz para os outros. Mas a paz, ela começa da reconciliação de você com a sua própria consciência. De você ficar muito conectado com o seu momento presente, com a sua vida, com aquilo que tem força para você num relacionamento, numa decisão, numa atitude. Então, a gente precisa saber o momento de se recolher
com o momento de expandir. E isso em tudo. Às vezes alguém está gritando com a gente e a gente fala, é momento de gritar com essa pessoa também. Ou, às vezes a pessoa está gritando com a gente e a gente fala, eu preciso me recolher. Ou, às vezes você tem o diagnóstico, né, de um médico e você fala, eu preciso me recolher. Ou eu preciso procurar uma outra opinião. Então, esse movimento de se reconciliar com essas forças cósmicas, com essa força maior que nos impulsiona, que rege a nossa vida, nos impulsionando ou nos fazendo recolher, isso é muito sensível em nós e pode ser aprendido como a atitude, não vou dizer perfeita, mas a atitude mais adequada para cada momento da sua vida. Então, esse aprendizado do Bert Hellinger, dessa expansão, de unir o que estava separado, de reconciliar aquilo que estava distante, nos traz para a maior reflexão de todas, que é, eu posso, assim como Gandhi fez, né, libertar um país inteiro, né, do domínio da Inglaterra, através da paz, através da minha consciência momentânea, através do meu direcionamento que vem de um outro lugar, que não vem só do seu estado de espírito, mas vem da conexão do seu estado de espírito com o todo. Isso faz com que a gente se reconcilie em primeiro lugar com o plano espiritual. Em segundo lugar, você conectado com o plano espiritual, conectado com o que o plano espiritual pode te trazer como novos horizontes, como uma oportunidade que sempre vai ser de crescimento. Ah, mas está acontecendo uma coisa trágica na minha família, eu estou passando por uma dificuldade financeira, por uma separação, por uma doença, por alguma dificuldade que eu ainda não sei como resolver. Mas quando você se coloca numa postura de se reconciliar com o que está acontecendo, com incluir o que está separado, você acolhe aquilo como um aprendizado para a sua vida. E isso te dá força. E isso é que faz com que você cresça. Então, na Seishonoye tem a seguinte frase: você precisa se reconciliar com todas as coisas dos céus e da terra. E eu gosto muito dessa frase, porque quando a gente se reconcilia com tudo o que aparentemente é mal, e a gente aprende com isso, a gente une o bem e o mal nessas duas faces da mesma moeda que nos leva para o mais amplo, para algo que já está além do bem e do mal. Então, esse papo de hoje parece muito transcendental, mas é muito importante que a gente olhe para aquilo que está separado, seja um ente querido, alguém que você ainda abriga na sua cabeça ou no seu coração. E quando você faz isso, algo pode ficar em paz cada vez mais na sua existência. Então é isso, gente. Sigam os movimentos do universo e percebam esses movimentos, que isso pode trazer muita transformação na sua vida.